Capítulo 10. Um gênio da alquimia. A bondade de um goblin? Que tipo de nome é esse? Yu Sai-Yung franziu a testa ligeiramente enquanto falava. Era um nome muito estranho para se confiar. Não é? A credibilidade era tudo para uma poção e... assim. Isso seria nomeado devidamente para refletir as notas recebidas e seus efeitos medicinais. Pegando a reputação das séries de poções TR, que são muito conhecidas. Para as feridas superficiais, como cortes ou contusões. Havia a poção chamada Tratamento Emergencial Drain que seria útil. Mas se estivesse procurando algo mais potente, para algo como uma doença grave, então seria necessária uma poção de grau superior intermediário, como o Milagre Drain. Em uma nota lateral, estava especificado que Drain era o nome da lendária árvore da vida dos mitos élficos, que supostamente poderia reviver um cadáver com um elixir preparado com uma única folha. Mas existia um problema imensurável na credibilidade de algo que mencionava um goblin. Seria 100 vezes mais fácil argumentar que isso na verdade despertava uma profunda desconfiança e hostilidade. Apesar de tudo isso, o alquimista ainda preferiu usar goblin no nome de sua poção. Eu estava pensando de forma semelhante a princípio. Mas quando ouvi as explicações, tudo fez sentido. Digo, as habilidades dos goblins em fazer poções são incríveis. Certo. Sério. Existem idiotas malucos o suficiente para invadir uma aldeia de goblins especializados em fins medicinais, sem se importar com os gases venenosos e materiais perigosos, apenas buscando uma chance de roubar algumas poções. Isso não é novidade. E ouvi dizer que isso já recebeu uma nomeação de série. Acho que existe muita expectativa a respeito desta poção. Uma nomeação de série era um tipo de marca registrada, quando o anonimato era valorizado como no mundo da alquimia. O único rastro que seria deixado para determinar a credibilidade e os efeitos aparentes de uma poção seria seu nome, poderia ser confuso para clientes. Em potencial caso outro alquimista aparecesse com uma poção diferente. Mas da mesma forma, para não mencionar a desconfiança em relação aos que faziam suas próprias poções. Este esquema de marca registrada foi vigorosamente defendido como uma das leis absolutas da Sociedade dos Alquimistas. Sério? Então os efeitos já foram confirmados? Obviamente. Vamos lá. Honestamente, nosso presidente e o mestre da ordem tentariam comprar algo que ainda é uma incerteza? E mais. Park Yun-ho parou de falar. Ele rapidamente examinou os arredores. De repente, aproximou o rosto do ouvido de Yu Sai-Yung para sussurrar o resto da frase. A gerente, a elfa negra Zeline, já se manifestou. Então não precisa ficar preocupada. Não havia uma necessidade real de sussurrar enquanto estavam em um quarto de hospital VIP. Mas, bem, a garota era tratada como parte da realeza. Então era natural que ele agisse assim. A verdadeira razão pela qual os alquimistas pensavam no anonimato como uma virtude era que, atualmente, quase metade daqueles ativos eram da raça dos elfos negros. Eles eram do tipo de pessoa que odiavam se expor e sempre se escondiam em meio a hobbies pesados. Muitas pessoas assumiram que os elfos negros eram incrivelmente bonitos, já que eram chamados de elfos. Mas como odiavam lugares cheios de humanos fervorosos. O número de indivíduos que viu a aparência real de um elfo negro era extremamente baixo.
E também não existia nenhum registro sobre isso. E havia até mesmo um boato sinistro sendo espalhado por aí, que inclusive já era aceito como verdade em alguns lugares. Uma pessoa tinha feito o upload da primeira imagem de um elfo negro que tinha sido caçado e assassinado por um elfo. Azeline, ela realmente se manifestou? Então, deve estar tudo bem. Quando o produto estará definitivamente disponível? Bem, ela disse que não deve demorar. Espere. Deixa eu sair e fazer uma ligação perguntando sobre isso. Por favor. Espere um pouco mais. Em breve será. Aqui. Obviamente? Azeli? Digo. Gerente Azeline. Qual é o significado dessas suas últimas palavras? Parece que você está tentando esconder. Você está enganado. Fuá. Gerente Azeline. Nossa pequena senhorita é uma cavaleira de apenas 17 anos. Ela devia estar treinando e aproveitando a vida. Não confinada em um quarto de hospital. Enferma. Sem poder fazer nada? Sim. Eu sei disso. Assim como disse antes. Por favor. Espere um pouco mais. A elfa negra Azeline terminou a ligação e jogou o celular na mesa. Irritada. Era fácil dizer que ela não estava com um humor particularmente bom. Apenas julgando sua respiração pesada e exagerada. Seus olhos profundamente fechados e a massagem que estava fazendo nas têmporas. Aiek. Quando esse cara vai vir? Ele não disse que já tinha terminado as poções? Seus olhos superafiados foram imediatamente direcionados para um funcionário da Casa da Alquimia. O pobre rapaz já estava em um estado de acumulação de estresse mesmo antes. Agora. Estava suando até mesmo por abrir a boca. Ah. Sim. Eu não estou realmente. Ele mencionou que tinha 3 poções prontas. Nós ligamos para o número que recebemos. Mas até agora não houve nenhuma resposta. Aia. Que se foda. Isso está me irritando. Sério. Esses humanos retardados devem pensar que as poções são preparadas em um único dia. A razão para a falta de poções é por os alquimistas estarem doentes e cansados de toda essa maré de idiotas imprudentes. Mas ao invés de prestar atenção, esses filhos de umas putas. Avô! Essa porra fodida! Quando sua fúria atingiu o máximo, ela girou o punho com toda a força antes de bater na mesa. Tuon. Ao contrário de toda sua raiva explosiva que tinha surgido há pouco. O som resultante foi adoravelmente baixo. No mesmo momento, abriram a porta do escritório. Ele está aqui. Gerente Azeline. Aquele alquimista. Ele chegou. Os olhos de Azeline se voltaram para o lugar de onde o empregado estava gritando. Seu corpo pulando do assento. Existiam 2 tipos de alquimistas. O primeiro era do tipo normalmente conhecido, que fazia transmutações e reconfigurações, enquanto o segundo era do tipo que passava a vida inteira tentando entender os mistérios das poções. Alguns especialistas seguros chamariam esses 2 tipos de alquimistas de formas diferentes. O primeiro seria ainda um alquimista, enquanto o segundo seria um artista das poções. Mesmo tendo habilidades básicas diferentes para cada tipo de função, eles ainda possuíam um hábito em comum. Isso era a preferência pela escuridão. O café está do seu gosto. Nessa sala escura.
mas que surpreendentemente não estava sombria, onde até mesmo a luz do sol não batia. A única coisa que emanava alguma luz era o sorriso deslumbrante de Azeline. Sim. Saidin, usando o máximo de suas habilidades, agiu de forma fria e abaixou a xícara com indiferença. Mas ele estava achando torturante olhar para o rosto da elfa diante de si. Isso porque ela era uma das mulheres mais impressionantes do mundo, como esperado da raça de beldades, os elfos. A pele brilhante e translúcida não parecia ser adequada para uma elfa negra, com cabelos longos e lisos, de cor azul escuro, com traços faciais finamente trabalhados, com uma bela harmonia, que não deixava simplesmente nenhuma palavra boa o bastante para descrever tal beleza. Sr. Alquimista, agora que as apresentações terminaram, devemos ir direto ao ponto? Azeline, a elfa negra, revelou seu rosto, seu nome e sua raça, abertamente, para Saidin. Ele tinha que se perguntar se estava sendo confundido com alguém da raça dela, já que o comportamento aberto era algo diferente de qualquer rumor que já tinha escutado anteriormente. Facilmente percebendo a confusão, Azeline rapidamente se moveu para deixar sua posição clara, dizendo que isso era apenas cortesia. Está bem. Nós estamos falando sobre a poção que eu fiz, certo? Também estou bem ciente de quão boa é ela. Afinal, foi a maior conquista da minha vida. Mesmo falando confiantemente, Saidin sabia muito bem que só estava falando asneiras no momento. A base de conhecimento do Goblin Elite estava cheia de métodos de composição que ultrapassavam facilmente a dos melhores alquimistas e, além disso, Saidin possuía um ingrediente de primeira: a presa de um tigre dentes de sabre. Então, mesmo dizendo que esse era o maior feito de sua vida, só seriam necessários uns 7 dias para a preparação da poção. E esses 7 dias eram exatamente para fermentar o conteúdo. Um processo inevitável para a poção. Então, é claro que também estamos bem conscientes de suas dificuldades. Para criar uma poção tão boa, você deve ter lutado e trabalhado duro por muito tempo. Como uma colega alquimista. Te entendo perfeitamente. Saidin quase cuspiu o café que estava em sua boca depois de ver a gravidade das palavras e a seriedade no rosto de Azeline. Ele ainda conseguiu, de alguma forma, manter uma cara normal, limpando os lábios, como se estivesse removendo um pouco de café, e balançando a cabeça. Que bom que entende. De fato, já que é uma boa poção. Alguns clientes, depois de escutarem as notícias, desejam comprar os produtos antes mesmo de uma divulgação. E aqui estão as cartas enviadas por eles para convencê-lo. Azeline empurrou 5 cartas. Nelas estavam nomes instantaneamente reconhecíveis como os de ordens de cavaleiros, grandes corporações e sujeitos ricos e famosos. Tudo escrito com letras grandes. Quantos zeros tem aqui? Reais 1.440.000 reais? Reais 1.760.000 reais? Reais 2.492.000 reais? Os números escritos eram de quantias com as quais Saidin sequer sonharia durante toda a vida. Estas são as comissões de vendas legalmente aprovadas. Existe uma política que permite um alquimista negociar diretamente com pessoas ou entidades privadas, desde que a quantidade do produto vendido seja inferior à metade de seu estoque total.
Claro! O governo fica com 48% do valor, como imposto sobre vendas. Mas desde que os clientes oferecem valores exorbitantes, isso acaba não sendo um problema real. Parece bom. Quando Saidin acenou com a cabeça satisfeito, Azeline, que estava observando todas as reações cuidadosamente, continuou com suas palavras. A coisa é. Porém, a fim de garantir comissões assim, não apenas a eficácia da poção, como o papel da Casa da Alquimia, também é muito importante. Por isso seríamos obrigados a ficar com uma porcentagem também. Se uma casa sem conexões recebesse algo assim, simplesmente colocaria à venda no mercado, sem pensar muito no caso. É por isso que Azeline engoliu a saliva lentamente. Mesmo isso sendo parte do modo de operação das casas da alquimia, ela estava se sentindo nervosa no momento, devido ao efeito incrível da poção que essa pessoa tinha criado. As comissões de vendas como essa, a casa geralmente fica com cerca de metade do valor. Estamos preparados para diminuir essa quantia para 40%. Não. Para 35%. Apenas para você. Qualquer casa da alquimia acharia difícil negociar um valor menor. Se não acreditar em mim, pode perguntar por aí. É como uma taxa de impostos. Certo. Tudo bem. Saidin balançou a cabeça, sem ter nenhuma opinião sobre o assunto. Quer fosse um elfo negro, um elfo normal ou um elfo superior. Ele não tinha ouvido falar de nenhum caso onde os elfos tentassem aplicar um golpe e, ainda por cima, as coisas que estavam sendo ditas combinavam com aquelas encontradas na internet. Por razões óbvias. Confiar apenas nas informações que estavam na internet a respeito de algo tão importante seria tolice. Algo inegavelmente patético. Mas esse tipo de pensamento poderia se aplicar quando não se conhecia a natureza dos elfos negros e dos alquimistas. Todos adoravam o anonimato. Uma vez que isso fosse garantido, essas pessoas se comunicariam e agiriam de forma animada. E não podemos esquecer. A internet é o lugar perfeito para se comunicar em modo anônimo. Afinal de contas, histórias de vários alquimistas viciados em jogos não surgiram do nada. E, quando a aceitação surgiu tão facilmente, Azeline não pode deixar de ficar estupefata. Mas como uma profissional, rapidamente recuperou a calma. Antes que Saidin mudasse de ideia, ela direcionou-se à parte final do acordo. Se for esse o caso, tudo o que você precisa fazer é carimbar seu Gijan no formulário de solicitações de vendas. É só escolher o maior valor de venda. A Corporação Alvorada está oferecendo R$2.492. Ah! Espere! Onde foi parar a tinta para o carimbo? Quando ela levantou e começou a fazer barulho ao procurar a tinta, Saidin observou com um sorriso misterioso. Era uma visão profundamente satisfatória. Ver outra pessoa perdendo o jeito diante dele. Algo que alguém socialmente desprivilegiado como ele não conseguiria experimentar em condições normais. Aqui está. Quando Azeline pegou a tinta apressadamente, Saidin estudou o conteúdo do formulário mais uma vez. Lentamente. Antes de colocar seu Gijan nele. Véu. Oh. Por acaso você já tem os produtos finalizados? Havia sido mencionado que tinha 3 frascos. Não?
Precisamos de pelo menos 2. A lei diz que devemos estocar metade dos produtos, para que possam ser vendidos através de comissão de vendas. Oh, bem, eu trouxe tudo comigo. Os olhos de Azeline brilharam quando viu Saidin vasculhando por sua bolsa. 4 frascos. Todos com os mesmos efeitos. Oh! Oi! Finalmente! 4 frascos de poção emitindo o mesmo brilho que a amostra apareceram para o mundo. No rosto de Azeline, um sorriso selvagem surgiu. Mas lembrando-se de sua posição como a gerente de uma casa da alquimia, ela rapidamente sumiu com o sorriso desajeitado de seu rosto. Claro! Já era tarde demais. Isso é perfeito. 4 do mesmo produto. Que alívio, ela não conseguiu evitar que sua frase demonstrasse um pouco de felicidade. Azeline pegou um dos frascos. Sacudiu. Cheirou. Estudou por vários ângulos antes de parar, acenando satisfeita. Não precisamos fazer testes. Oh? Sim. Tudo perfeito. Perfeito. Ela então perguntou a Saidin, com muita cautela, enquanto olhava para uma parte dele que não estava coberta pelo robe, seus lábios. Bem, estou um pouco curiosa sobre algo. Apenas como você aprendeu esse nível de alquimia? Se fosse um alquimista normal, normalmente enviaria poções que falharam como exemplos, buscando uma posição da casa da alquimia. É a sua primeira vez aparecendo. E o produto é simplesmente incrível. Por isso, mesmo sabendo que não devia perguntar isso, ainda gostaria de perguntar. Diante dessa investigação, Saidin mostrou uma breve hesitação. Mas ele já tinha pensado em uma história decente para esses casos. Então simplesmente usou isso. Meu mestre me ensinou isso. Se existir alguma sombra de dúvida em seus pensamentos, então você estará errado. Descarte todas as ideias inúteis e se dedique à arte, buscando alcançar o verdadeiro pináculo. Estou apenas seguindo os ensinamentos ao pé da letra. Alquimistas e magos valorizavam muito o relacionamento mestre-aprendiz, muito mais do que em qualquer outra profissão. Por isso Azeline balançou a cabeça, como se tivesse sido convencida. Você tem um mestre realmente maravilhoso. Tenho certeza de que ele se sente orgulhoso por você enquanto estamos conversando. Afinal, seu aprendiz se tornou um grande alquimista. Ah, sim. É só isso. Infelizmente ele morreu antes de ver meu sucesso. Embora soubesse que ela não pediria o nome de seu mestre. Saidin ainda sentiu a ansiedade agarrando suas pernas. Então, para ter certeza, martelou um prego no caixão de seu mestre. Além disso, tecnicamente falando, essa não era uma mentira de qualquer maneira. Ele tinha um mestre que transmitiu todos seus conhecimentos e técnicas, mesmo tendo morrido pelas mãos de Saidin. Oh! Que pena! Azeline, que não sabia a verdade, aceitou amargamente essa versão da história e mostrou uma expressão de tristeza. Bem, então, se isso é tudo, estou com pouco tempo. Em um piscar de olhos, passou meia hora, incapaz de gastar mais de seu tempo. Saidin se levantou para sair. Azeline fez igual, também se levantando e estendendo a mão para um aperto, enquanto tinha um sorriso satisfeito nos lábios. Para você.
Sir Alquimista que nos escolheu. Nós definitivamente tornaremos a série Goblin conhecida como a melhor marca de poções do mundo. Pode confiar em nós. Planejo realizar uma conferência de imprensa logo após terminarmos a reunião. Hoje em dia, usar a mídia de massa é uma estratégia de marketing importante. Ah. Bem. Obrigado. Saidi encarou seu lindo rosto e apertou sua mão firmemente.